Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Pode Isso, Excelência. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto Administração e Pauta. E para isso eu gostaria de cumprimentar minhas colegas Dainara Fernanda, Taínes Freitas, Juliana Ribeiro e Luana Araújo. Bom, para dar início eu gostaria de compartilhar com vocês um caso que eu vi no G1 que falava sobre empresas fantasmas. É um caso lá de Ubatuba, do Pará. Entre 2021 até 2025, a prefeitura pagou mais de 8 milhões e 600 para uma empresa chamada Socorro Construções. Mas não para por aí. O caso recorreu porque essa empresa ela foi registrada em um local simples e sem infraestrutura para aguentar uma frota de veículos, que foi o que a prefeitura alugou. Ou seja, como que isso ocorreu? Tratava-se, então, de uma empresa fantasma para eles. Mas vocês não perdem por esperar. Além disso, a prefeitura também pagou 12 milhões em um contrato em março de 2025. Foi aí que chamou a atenção. Começaram as investigações e eles perceberam que se tratava de uma empresa norte-ambiental, que era do primo do prefeito. Clássico. E não para por aí. Seguindo, eles perceberam que a logomarca da prefeitura estava nos caminhões, que estava na Norte Ambiental, e então denunciaram o caso e perceberam que tratava-se de uma empresa fantasma, e então denunciaram o caso para o Ministério Público e para a Polícia Civil, para o Tribunal de Contas Municipal, e poderia também ser configurado como improbidade administrativa e fraude em licitações, que pode acarretar até 9 anos de prisão. Você poderia falar um pouco para nós sobre licitação, Luana? É claro, Bia. Bom, a licitação é um procedimento utilizado pela administração pública para contratar serviços, adquirir bens ou realizar obras. Ela tem como principal objetivo garantir que essas contratações elas sejam feitas de forma justa, transparente e vantajosa para o interesse público. Por meio da licitação, o poder público, ele deve sempre observar princípios fundamentais como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a igualdade entre os concorrentes, e principalmente a busca pela proposta mais vantajosa. Isso significa dizer que o Estado ele não pode, em hipótese alguma, escolher qualquer fornecedor ou prestador de serviços de forma arbitrária. Ele precisa seguir regras que estão previamente estabelecidas e dar chances iguais a todos os que queiram participar do processo licitatório. E aí a empresa que cumprir todos os requisitos e oferecer melhores condições, e aí em termos de qualidade, preço e prazo, deve ser a escolhida. A lei de número 14.133 de 2021, conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é a principal norma que regula esse procedimento atualmente no Brasil. Ela substituiu a antiga Lei 8.666, de 1993, trazendo inovações importantíssimas, como a ampliação do uso da tecnologia e a padronização de práticas para haver um aumento da eficiência e uma redução das irregularidades. Expondo tudo isso, né, meninas, a gente consegue perceber que a licitação ela é essencial para assegurar que os recursos públicos eles sejam usados de forma responsável, voltados de fato para o bem comum. Mas, infelizmente, nem sempre esse processo é respeitado como deveria. Existem casos em que agentes públicos e até empresas, elas tentam fraudar as regras para obter vantagens indevidas. E aproveitando, para explicar o que é a fraude à licitação, eu quero convidar minha amiga Juliana para falar desse assunto tão delicado e importante dentro do direito administrativo. Esse é um tema muito sério, não é, Luana? Que afeta a administração pública e, é claro, toda a sociedade. A fraude à licitação constitui uma grave conduta
que fere a legalidade e a moralidade administrativa, comprometendo o princípio da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Inclusive, esse tipo de conduta ocorre quando agentes públicos manipulam, burlam ou comprometem o procedimento licitatório com o objetivo de obter benefícios indevidos para si próprio, através de acordos fraudulentos com empresas concorrentes, falsificações digitais ou outras práticas fraudulentas, sendo necessário, assim, a criação de mecanismos de controle de investigação e responsabilidade para burlar esse tipo de conduta. Inclusive, um tipo de fraude à licitação que ocorre muito entre os empresários é a criação de empresas fantasmas. Mas o que são essas empresas fantasmas? São quando os sócios, eles emprestam seus dados pessoais para que o verdadeiro nome dos empresários não apareça no contrato social. É importante destacar que existem vários outros tipos de fraude à licitação. Pois é, quando se trata de fraude, a criatividade é grande. Muita gente pensa que o único tipo de fraude à licitação que existe é a contratação de empresas fantasmas, mas nós sabemos agora que isso não é verdade. Existe um elemento muito importante que sempre deve ser observado, que é o edital. Aquele documento que dá abertura à licitação é muito importante, porque ele pode ser manipulado para prever exigências desnecessárias e também requisitos que apenas uma empresa específica, escolhida por aquele servidor, por aquele que busca fraudar a licitação, seja capaz de preenchê-lo. E isso, é claro, gera grande prejuízo ao erário, gera grande prejuízo à administração pública, porque reduzindo a competitividade, o serviço contratado é um serviço de valor maior do que o valor de mercado. Outro tipo de fraude também comum que a gente conhece é a falsificação de documentos, certidões de regularidade falsas, declarações de experiências falsas contribuem para que aquela empresa que não tem qualificação ganhe uma licitação e, ao final, ela não consiga entregar um serviço de qualidade porque ela não tem qualificação e também não tem estrutura o suficiente para isso. E, por último, aqui falando sobre a fraude cometida pelos licitantes, nós temos uma clássica, que é a fraude por meio do jogo de planilhas. Então, nessa fraude, o licitante joga lá em cima o valor de elementos que não são muito importantes, por exemplo, um parafuso, e joga lá embaixo o valor de outros instrumentos que são importantes, como, por exemplo, o concreto ou a mão de obra. Isso, é claro, viola a boa-fé, causa prejuízo à administração pública e configura crime de acordo com o artigo 332-L do Código Penal. E tem gente que acha que essa fraude à licitação é coisa pequena que vai passar batido. Mas a verdade é que as fraudes à licitações, elas são tão graves e têm consequências tão grandes quanto o roubo nos cofres públicos, que infelizmente é tão comum no Brasil. No caso das sanções administrativas, as empresas podem sofrer a proibição de contratação. Durante 3 anos, elas ficam impedidas de fazer contratação. E, com isso, a rescisão de contrato, que está contida no edital ou no contrato. Também pode acontecer, somado a isso, as multas administrativas, que são as somatórias imediatas, que são as penalidades imediatas dessas penalidades. No caso da ação de improbidade administrativa, que é quando há dano ao erário, como bem disse já a Dainara, ou a violação dos princípios, há muitas outras penalidades. Somam-se multas pesadas, a perda da função pública, a suspensão dos direitos e ainda elas ficam impedidas de participar de todo o processo licitório. No campo criminal é ainda pior. Às vezes eles perdem a dimensão disso, mas as gravidades são ainda maiores. Na nova lei de licitação, ainda tem a caracterização do crime de fraude à licitação de contratos no artigo 337-L do Código Penal. É quando alguém ele frauda documento, omite uma informação, ou ele simula uma concorrência. E a pena é altíssima, de 4 a 8 anos de reclusão. Pode acontecer também a fraude da competitividade. Acontece quando eles frustram o caráter competitivo do processo licitório e também o crime é alta a pena, é de 4 a 8 anos. E aquilo que é recorrente no Brasil, aquele famoso,
Vender gato por lebre. A entrega de material inferior ao que é prometido. A pena também não é baixa, é de 3 a 6 anos. Dessa vez, o jeitinho brasileiro tem consequências muito altas. E ainda por cima, pode caracterizar organização criminosa, isso mesmo. No caso de tiver conluio entre as empresas e o agente público, pode configurar organização criminosa, um crime gravíssimo, e pode também, né, somar a pena de 3 a 6 anos de reclusão. Desculpa, de 3 a 8 anos de reclusão. E nós não podemos esquecer, né, que o gestor público que é conivente a essa ação, a essa atitude, ele leva grandes consequências. E nos faz entender, né, que esse sujeito da notícia tá complicado, a coisa tá feia para ele. É verdade. Pois é, a gravidade é tão grande que, de acordo com o controle de gestão, bilhões de reais são desviados por ano em fraude de licitações. E o problema não para por aí, não é mesmo? Porque não é só dinheiro que se perde, é saúde, é educação, é infraestrutura. Por isso, o sistema jurídico criou mecanismos cada vez mais rígidos para burlar esse tipo de crime. Por isso, mais do que conhecer a lei, é fundamental promover a ética, a transparência e o controle social. E é isso, pessoal. Licitação não é só papelada e burocracia como todo mundo pensa. É o futuro do país que está em jogo. Por isso, pensem nisso e até o próximo. Pode Isso, isso, Excelência!